Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e vamos dar continuidade aos assuntos que iniciamos anteriormente, né? Falamos da Revolução Russa, terminamos quando Lenin adoece e vai a óbito, né? Inclusive eu falei para vocês aquele dado que nem Marx previu que a revolução ela nasceria de um país como a Rússia, um país agrário. Marx acreditava que a revolução seria do proletariado, dos trabalhadores das indústrias. E é para eles que Marx escreveu o Manifesto Comunista, o Capital e afins. Então Marx acreditava que esse tipo de revolução aconteceria num país como a Inglaterra. Jamais Marx imaginou que uma revolta socialista nasceria num país agrário, como era o caso da Rússia. Certo? Então a gente tem essa ascensão do poder do socialismo e como a gente viu, né, Lenin ele abre economicamente e um pouco, tá, a Rússia para tentar reestruturar a economia, mas ele não vive muito para ver o resultado disso. Lenin adoece e morre. Então a gente tem uma disputa na sucessão. A gente tem um Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, era um cara querido, mas a gente também tem um Joseph Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista Russo. E aí, interessante que o Joseph Stalin, ele era um cara que o próprio Lenin não queria que o sucedesse. Por que Lenin não queria que Stalin o sucedesse? Porque Lenin dizia que Stalin era demasiadamente violento. Demasiadamente violento. E como a gente conhece, né, Stalin ele foi uma criatura que ainda hoje na Rússia, de uma certa forma, tem um culto à personalidade dele, certo? Inclusive, muitos russos ainda acreditam a Stalin como um grande herói, uma grande figura política, sobretudo pelos feitos dele na Segunda Guerra Mundial, né, que é o Exército Vermelho que invade a Berlim e derrota o nazismo, mas Stalin, ele inevitavelmente também foi um grande torturador. Ele perseguiu opositores como ninguém, certo? Então, sobre essa disputa na sucessão, claro que com a morte de Lenin brigaria-se pelo poder. Stalin, ele começa a mobilizar os seus apoiadores, Trotsky também começa a mobilizar seus apoiadores, só que Stalin ele começou a agir e buscar uma batalha pela sucessão muito antes de Trotsky pensar em fazer isso. A maioria dos apoiadores já estavam com Stalin. Stalin já tinha feito muito mais aproximações, já tinha costurado muito mais alianças. Sem falar que Stalin era uma figura muito mais carismática e próxima da população do que Trotsky era. Então, assim, Trotsky ele se vê que não vai ter sucesso em suceder Lenin e ser o novo líder da Rússia. Só que tem uma problemática nisso. Stalin, como eu disse a vocês, é um cara violento. E ele queria eliminar todos os eventuais possíveis pessoas que poderiam lutar pelo poder. Sem falar que eles também tinham convicções muito diferentes do socialismo. O Trotsky, ele tinha uma convicção próxima à do Marx. O Trotsky ele acreditava muito na ideia de trabalhadores do mundo todo, univos. Ou seja, para Trotsky, a revolução do socialismo, a revolução proletária, ela só teria sucesso se fosse praticada no mundo todo, que é o que Marx ensina. Enquanto o socialismo não for praticado no mundo todo, trabalhadores do mundo todo univos, a revolução socialista ela não funciona. O socialismo ele se mantém por um período, depois ele entra em declínio e desaparece. Porque para o socialismo funcionar tem que ser aplicado ao mundo todo de uma única vez. Então é um pouco tópico? Mas é a ideologia do Marx. E o Trotsky era adepto a isso. Ele pensava numa universalização da revolução. Ele queria levar a revolução em ambientes ao resto do mundo todo. Enquanto Stalin, ele tem um pensamento muito próximo ao de Lenin, a revolução de um lugar só. Então a Rússia fez a revolução, a Rússia é socialista, e o resto que se exploda. Nesta questão, Stalin ganha mais apoio. E o que é que Stalin faz? Quando ele assume o poder, ele chega ao poder, ele passa a perseguir todos os eventuais adversários. Inclusive o antigo amigo de revolução, que eles lutaram juntos na Revolução de 1917, de outubro de 17, Trotsky. Trotsky ele foge da Rússia, ele desaparece, ele vai embora, ele migra por vários lugares do mundo, tentando se salvar, inclusive ele vai para o México. No México ele tem um caso com a Frida Kahlo, ele torna-se amante de Frida, certo? Ele tem um relacionamento com Frida, mas Stalin ele colocou espiões atrás de Trotsky, inclusive esses espiões eles vão até o México, eles perseguem Trotsky até o México, e no México os espiões eles fazem uma espécie de amizade com Trotsky não esperava, né? Ele fez amizade, ganhou a confiança de Trotsky, esses espiões se mostrando como eventuais amigos,
E quando Trotsky dá um vacilo, ele é assassinado com uma martelada na cabeça, com marretadas na cabeça, certo? Então, a mando de Stalin. Trotsky ele é morto violentamente, com marretadas na cabeça. Stalin é um cara bem sádico e os métodos de execução dele terríveis, certo? O Stalin, a gente fala muito dos campos de concentração nazista, mas Stalin ele funda na Rússia os gulags, que é uma espécie de campo de concentração também. A diferença é que eles eram na Sibéria, certo? Eles eram na Sibéria e as pessoas eram colocadas a frio extenso e Stalin também praticava esses atos de execução, certo? Da mesma forma. Inclusive, em algumas coisas muito parecidas com Hitler, tipo a solução final do Hitler de matar pessoas de minorias étnicas era também praticada por Stalin. Stalin também fazia isso com pessoas de nacionalidade que viviam na Rússia sem serem necessariamente russos, certo? Então, pessoas que fossem de etnia eslava, como os russos são, tranquilo. Mas de outras etnias, minorias étnicas na Rússia, eram exterminados nos gulags. Opositores políticos, oxe, nem se fala. Stalin era um cara extremamente sádico, extremamente frio, extremamente calculista. E ele usa de estratégias muito rígidas, muito firmes, para poder se manter no poder. Para poder se manter no poder. Então, o demônio de aço, ele não era um cara fácil de lidar, certo? Stalin era uma pessoa extremamente dura, extremamente rígida, e de uma certa forma ele consegue resolver alguns problemas econômicos da Rússia. A Rússia ela dá um salto, o Stalin estimula uma ampla capacidade de industrialização na Rússia, a ponto da Rússia, em poucos anos, sair de um país agrário para um país industrializado e urbanizado, e ele transforma a Rússia numa potência mundial em pouquíssimo tempo. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, estamos em 1921, quando Stalin sobe ao poder. Então, em 1945, 20 anos depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Rússia é o país do mundo, junto com os Estados Unidos. Então, veja, em pouquíssimo tempo, Stalin consegue desenvolver a Rússia. O socialismo ele dá respostas fortes no início, mas depois, como Marx previu, né, se não houver a revolução no mundo todo, ele decai. Não tem como se manter. Bom, enquanto isso, na Europa, a gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial, que ela acaba em 1918, na Rússia estava passando esse processo revolucionário todo. No resto da Europa, a gente tem a ascensão dos estados totalitários, que estão acontecendo no mesmo período, nesse momento entre guerras, pós-Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. Muito por conta da crise gerada e sistematizada através da guerra, certo? Os sentimentos de nacionalismos que levaram à Primeira Guerra Mundial, eles são os mesmos que conduzem à Segunda Guerra Mundial. E a forma que a guerra ela é trabalhada, a forma que a guerra ela é sistematizada, a forma que ela é encerrada, isso gera a Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra é um alongamento da Primeira. Há historiadores, como por exemplo Eric Hobsbawm, ele não gosta da terminologia Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Ele prefere usar o termo Grande Guerra. Porque, segundo ele, os motivos que levam à Segunda Guerra Mundial são exatamente os mesmos que levam à Primeira. A diferença é que na Segunda Guerra Mundial a gente tem um clima de revanchismo. Então a gente tem uma Alemanha revanchista, a gente tem uma Itália revanchista, a gente tem nações revanchistas. Mas o movimento a gente vê que é muito semelhante. Então os problemas mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial eles conduzem à Segunda. E quais seriam esses problemas mal resolvidos, professor? Bom, a gente tem a chamada paz dos vencedores, que inclusive isso vai ser uma coisa muito complicada. A gente tem a adoção do Tratado de Versalhes, assinado na cidade francesa Versalhes, por isso o Tratado de Versalhes, que o Tratado de Versalhes é um tratado que praticamente levou à falência, né, da Alemanha. A Alemanha ela é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes concordando que ela era a única responsável por todos os danos obtidos pela Primeira Guerra Mundial. Então, para isso, ela deveria pagar pesadas indenizações aos países vencedores, e estes países vencedores, eles se reconstituiriam a partir das pesadas indenizações que a Alemanha pagaria. Porém, a gente tem uma Alemanha que não tem mais condições de pagar, uma Alemanha que está falida. Então, isso vai levar novamente aquele sentimento de revanchismo que se tinha e políticos que usam desse discurso para poder se promover. A gente tem um exemplo da ascensão dos estados totalitários por conta disso. A gente tem o nazismo na Alemanha, nós temos
o fascismo na Itália, de Mussolini, nós temos o franquismo na Espanha, nós temos o salazarismo em Portugal, de Salazar. Então a gente tem uma ascensão grande dos estados totalitários. A gente tem uma ditadura surgindo na Europa, seja de direita ou de esquerda. Na Rússia a gente tem um movimento socialista forte, a ditadura socialista, até porque a União Soviética, como ela passa a se chamar após Stalin, certo? Stalin, quando assume, ela era uma ditadura, e violenta, e pesada, e que reprimia. E a gente vai ter também, na Europa Ocidental, uma Alemanha vivendo a ditadura do Hitler, em 1933, quando ele ascendeu ao poder. A gente vai ter uma Itália fascista do Mussolini. A gente tem um mundo conturbado, certo? A gente tem um mundo conturbado. Sem falar na grande crise que os Estados Unidos vão passar logo em seguida, em 1929. Em 1929, os Estados Unidos eles vão enfrentar a maior crise econômica da sua história, que vai desencadear crises econômicas no mundo todo. A crise de 29 ela leva à falência quase que completa dos Estados Unidos. E é preocupante a gente ver como a crise de 29 ela é um movimento, um feito tão marcante que ainda hoje ela serve de parâmetro para tudo. Ainda hoje ela serve de parâmetro para tudo. Eu estava lendo uma matérias nos jornais, e falaram que essa questão do coronavírus vai provocar uma crise econômica tão grande que a única comparável será a de 29 no mundo. Então a gente vê como a crise de 29 ela foi pesada, ela foi forte e ela foi terrível, certo? Então a gente vai ter tudo isso alinhado no mundo pós Primeira Guerra Mundial. Um mundo intolerante, um mundo violento, um mundo de crises, certo? Um mundo bastante conturbado, certo? Então a gente não pode esquecer dos feitos desta Primeira Guerra Mundial e os problemas econômicos que ela vai gerar. A gente tem os Estados Unidos, que estavam em franca ascensão depois da Primeira Guerra Mundial, ele sai como um dos grandes vitoriosos da guerra, sai como uma nação respeitada, e os Estados Unidos ele vai oferecer sua mão amiga, entre aspas, de amiga não tinha nada, para financiar a reconstrução desses países europeus, certo? E essa reconstrução desses países europeus é o que vai ajudar a debilitar a economia americana, porque nem sempre todo mundo vai precisar de sua ajuda. Mas isso é um tema que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Pessoal, meus amores, com vocês, aquele abraço, forte abraço, um abraço para vocês, aquele beijão. Nossa próxima aula vamos falar sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos, tá certo? Bom, tchau, tchau e até a próxima.